Salve NoFapers, espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Mais um dia extremamente glorioso, quente, mas ao mesmo tempo um dia extremamente energético e poderoso. Mais um dia para nós então falarmos sobre NoFap. Esse tema aqui, obviamente, ele é bastante polêmico, mas é um tema que vocês têm pedido bastante. Nos comentários, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos. A crise do Tadala Fila. Por que os homens estão totalmente dependentes de estimulantes sexuais para ter relação? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje é dia 23 de setembro de 2025. Faltam apenas 7 dias para a gente terminar o NoFap September. O grande desafio que simplesmente tem transformado meninos em homens. Procrastinadores em homens altamente produtivos, medrosos em homens corajosos. Primeiro, se você é novo aqui no nosso canal, eu gostaria que você comentasse, sou novo por aqui. Até mesmo para a gente identificar você que está chegando agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, ou melhor dizendo, o algoritmo direcionou esse vídeo para você, coloca aí, sou novo aqui e fica até o final desse vídeo. Se você ainda está de pé dentro desse desafio, se você ainda não recaiu nenhum dia, desde o dia 1º de setembro até hoje, que é o dia 23, coloque aí embaixo, 100 recaídas por aqui, e a gente vai saber que você ainda não recaiu, e coloque também a sua streak, porque pode ter pessoas que começou bem antes do desafio e já está numa longa streak. Comenta aí que você está sem recaída e também comenta a quantidade de dias que você está. E se você recaiu durante esse percurso, durante esse mês de setembro, coloque aí também, eu recair, mas já estou há tantos dias, tá? Isso aqui é só pra gente identificar, saber que vocês estão conseguindo avançar, porque afinal de contas essa é a nossa missão, fazer com que você consiga vencer esse vício, o vício da pornografia, o vício da masturbação, o vício do século, que tem deteriorado a mente dos homens, drenado toda a nossa energia vital, mas graças a Deus que existe uma prática milenar praticada já pelas antigas civilizações, chamada retenção seminal, prática do NoFap, se abster totalmente aos prazeres luxuosos virtuais e digitais e fazer com que essa energia seja transmutada para a sua vida e fazer com que isso traga resultados e resultados palpáveis. Senhores, nunca houve um tempo, um período onde os homens têm precisado cada vez mais de estimulantes, melhor dizendo, para ter vontade e desejo sexual para durar mais tempo. Primeiro que hoje a gente já está dentro de uma sociedade hipersexualizada. Então, praticamente hoje tudo se resume a sexo. Sexo daqui, sexo de lá, a VSM, valor de mercado sexual, e ocorre essa briga gigantesca. Uma coisa interessante dentro do valor de mercado sexual é algo muito interessante, porque o valor de mercado sexual da mulher começa muito cedo. Hoje se antecipou ainda mais, começa aí por volta dos 11, 12 anos, onde ela começa a dar entrada dentro desse VSM, onde as outras pessoas começam a olhar com desejo sexual, ver como um valor de mercado sexual, e ela tem o seu ápice ali por volta dos 16 anos, 17 anos, é o valor ápice ali do valor de mercado sexual. E aí vai galgando, né? 18 anos, ela tá na idade, na faixa etária de escolher o homem que ela quiser, o valor de mercado sexual que ela quiser, justamente por conta da energia sexual dela estar no ápice. Isso que é interessante para vocês que praticam NoFap, retenção seminal, vocês entenderem isso, o valor de mercado sexual, justamente por conta da sua matriz energética sexual, é ela que coloca o valor. O valor da vitalidade é resumido sexualmente falando, e realmente a energia sexual está totalmente atrelada com a sua vitalidade. Já o valor de mercado sexual do homem começa bem mais tarde, por volta ali dos 28, 29, 30 anos de idade, que é o valor do ápice, valor de mercado sexual, o ápice dele. Justamente por conta, é uma tendência natural, isso até mesmo está dentro do livro de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, o manuscrito original, Mais Esperto que o Diabo, que é onde o homem ele tem uma propensão a abandonar os desejos de gastar a energia sexual com pornografia e com masturbação e começar a transmutar essa energia para algo mais produtivo, construindo a si próprio. E aí o valor de mercado sexual do homem começa a crescer no 28, 29, 30 anos, e nessa faixa o da mulher já despencou. Então mais ou menos seria isso. Então a sociedade ela é baseada em sexo. As pessoas trabalham
querendo ter dinheiro para no final ostentar alguma coisa, sempre em busca de sexo. Sexo é simplesmente algo tão interessante e basicamente seria algo pilar da sociedade, porque lá no passado milhares de reis, governadores, sacerdotes sucumbiram justamente por conta dessa energia que não foi muito bem empregada. Muitas vezes acabou saindo com alguma mulher, acabou incitando uma guerra por conta de mulheres, acabou traindo amigos por conta de mulheres. Então o sexo é a maior moeda hoje, se nós podemos dizer assim, dentro da sociedade, é o sexo. Mas então por que os homens estão cada vez mais dependentes de estimulantes sexuais? Antigamente era o famoso azulzinho, o famoso Viagra. Hoje existe a febre do Tadalafila. Inclusive, esse vídeo aqui é um vídeo argumentativo, obviamente, e eu gostaria até mesmo que vocês comentassem aí, tá? Se você já fez uso do Tadalafila, quais benefícios você tem obtido com ele, quais efeitos colaterais você tem tido, se tem valido a pena você utilizar, e a pergunta que não quer calar, você consegue ter uma boa performance sexual sem utilizar o Tadalafila? Isso é interessante até mesmo para a gente embasar isso aqui. Mas o que acontece? Qual que é a função praticamente do Tadalafila? É prolongar o seu estado de ereção, prolongar o seu momento de ereção. Mesmo que o homem dentro da relação acabe tendo uma ejaculação ali, ele acabe ejaculando, a função do Tadalafila é manter o fluxo sanguíneo ainda dentro do seu órgão genital, fazendo com que ele fique ereto para que você dure mais tempo, mesmo tendo ejaculação. Então, o Tadalafila não é um inibidor da ejaculação, não é para você não ter uma ejaculação precoce. Não, é um prolongador de ereção. Mesmo tendo uma ejaculação precoce, você ainda consegue permanecer por mais tempo com período de ereção. Diferença do Tadalafila para o Viagra. Viagra, geralmente, ele fica de 3 a 6 horas dentro do teu organismo, tendo efeito, né, na sua circulação sanguínea. Já o Tadalafila, 36 horas. Por isso que é conhecido como que eu posso dizer, é o suplemento do fim de semana, porque ele dura mais tempo, 36 horas. Só que qual que é a grande questão? Hoje tudo isso é muito normalizado, alguém ter que utilizar um estimulante sexual para perdurar mais tempo. Porque o que acontece? O que tira o poder de ereção? Tô cansado de falar isso para vocês, mas é a pornografia. A matriz de energia sexual, ela está dentro do seu corpo. E ela é a energia, a força mais poderosa que existe na face da Terra. Deus, quando Ele te criou, para que houvesse uma perpetuação de espécie e a gente chegasse nessa quantidade populacional que a gente tem hoje, esses milhares de habitantes, que são seres humanos, que criaram tecnologias, que estão cada vez mais se desenvolvendo, tudo começou com seres humanos. E para chegar em toda essa proporção, Deus, quando Ele criou o primeiro homem e criou a primeira mulher, Ele precisou colocar um sistema que fizesse com que você buscasse por sexo incansavelmente. Obviamente, no passado era dentro de períodos, então o teu corpo, a tua anatomia respeitava os períodos. Hoje já não consegue respeitar mais, você quer sexo todo dia justamente por conta do hiperestímulo, da erotização em todos os lugares. Mas antigamente tudo era feito conforme o processo natural do corpo, conforme o corpo pedia. Então, para isso, Deus colocou dentro do homem e da mulher algo chamado impulso sexual. Resumindo para vocês, Deus precisou colocar o tesão. E esse desejo sexual é o que faz com que você queira ter relação sexual. Então, o impulso sexual, a matriz de energia sexual já tem dentro de vocês. Então, naturalmente falando, você não precisaria de nenhum estimulante sexual para que você tivesse o poder de ereção, mesmo que seja prolongado. Então, o que está acontecendo com a nossa geração que está fazendo com que os homens se sintam tão inseguros ao ponto de, antes de passar na casa da namorada, antes de voltar para casa com a esposa ou antes de sair com alguma outra mulher, ele precisa passar na farmácia e simplesmente cochichar, meio que em voz baixa, porque hoje em dia é sinônimo de vergonha, querendo ou não, obviamente. Eu quero um Tadalafila de 20 miligramas. Ou não, pode ser de 5. A que ponto chegou isso? A matriz de energia sexual está baixa. Quando a sua energia sexual está baixa, ela vai refletir em algumas áreas da sua vida. Primeiro, a sua fisionomia. Você automaticamente vai se tornar um cara mais feio. Por quê? Porque sem a energia sexual significa que você está drenando ela. E como que você drena a energia sexual? Você drena através da pornografia e você drena ela através da masturbação. Todas as vezes que você submete os teus olhos, o teu cérebro, o teu corpo à exposição da pornografia, você drena a sua energia vital, que está aqui dentro da sua matriz. E quando você se masturba e ejacula, você drena
todos os minerais, todas as vitaminas, vitaminas que é responsável pelo crescimento da sua barba, vitaminas que é responsável pela sua pele ser bonita, vitaminas que é responsáveis pelo teu corpo ser saudáveis, proteínas que faz com que você tenha densidade, ganho de massa muscular, tudo isso é drenado quando você ejacula. Vitaminas que são essenciais para a sua cognição, como por exemplo as vitaminas do complexo B, B12 totalmente responsável pela cognição, tanto que pessoas que têm deficiência de B12 têm ansiedade, depressão e precisa suplementar. Vitaminas como por exemplo vitamina C, altamente antioxidante, altamente anti-inflamatória, todos os tipos de vitamina que o teu corpo precisa, você simplesmente joga no ralo, literalmente, quando você se masturba. E aí o que acontece? Se a sua matriz de energia sexual está baixa, automaticamente ela vai influenciar no poder de ereção. Quando o seu tônus vital está baixo, primeiro, você já automaticamente sente menos vontade de ter relação sexual. Um exemplo disso é quando você ejacula. Quando você assiste pornografia e ejacula, você percebe que naquele exato momento você não tem vontade mais de ter relação sexual. Tanto que isso já ocorreu provavelmente com muita gente, inclusive se já aconteceu isso com você, comenta aí, que é o cara muitas vezes montar num carro e ir lá para uma cidade totalmente longe, enfrentar os perigos noturnos simplesmente por causa de uma relação sexual. E às vezes a mulher nem era tão bonita assim, às vezes você nem tinha tanto desejo por ela assim, mas simplesmente por conta do sexo você enfrentou milhares de desafios, chegou lá, teve relação sexual. E a hora que você está voltando para sua casa, você diz assim, que foi que eu fiz com a minha vida? Que arrependimento gigantesco. Provavelmente aconteceu isso, por quê? Porque a energia sexual faz com que você ative o lado animalesco. O lado animalesco faz com que você queira ter relação sexual. Esvaziou esse lado animalesco, que através da ejaculação você simplesmente tem um arrependimento. Então, a maior questão de fazer com que você não tenha o seu poder de ereção é porque você baixou a sua energia sexual, tá? E aí qual que é a grande questão? Então a pornografia e a masturbação, elas vão alterar o seu cérebro dentro da mecânica sexual, foi o que eu acabei de falar, a matriz sua vai ficar baixa. Uma outra questão ocorre a dessensibilização dentro do seu cérebro, a dessensibilização é a perda da sensibilidade. Então todas as vezes que você está viciado em pornografia, viciado em masturbação, o teu cérebro ele perde a sensibilidade do sexo natural. Você fica tão acostumado com pixels, com imagens digitais no seu celular, e você vê tantas mulheres num curto período de tempo, que o teu cérebro ele entra num período de transe, que é onde ele simplesmente se enjoa de tanto ver mulher pelada. Porque imagina antigamente, quando não tinha acesso à pornografia, quantas mulheres peladas você conseguiria ver num único dia? Num único dia. Talvez uma mulher dentro de um mês. Olha para você ver a diferença. Hoje não, hoje você consegue ver, sei lá, 15 mulheres em 5 minutos, até mesmo muito mais. Mulheres de todas as cores, raças, etnias, performances, todo o biotipo, você consegue ver. E teu cérebro ele não foi criado para isso. Ele foi criado para uma quantidade limitada e natural. Esse excesso causa uma dessensibilização, que é quando você come demais e você olha para a comida e você diz, não aguento mais. É a mesma coisa que ocorre. Então imagina, você tá lá viciado, vendo vários tipos de pornografia e de repente sua namorada, sua esposa diz, vamos ter relação sexual. Cara, você vai olhar e vai falar, não quero. Sinto muito, mas eu tô enjoado. Mas aí você, pra não perder a performance e o seu lado alfa, você simplesmente vai lá e não, eu vou sim, eu tento. E aí o que acontece? Perda do poder de ereção. Você não consegue ficar ereto. E aí é onde ocorre o vexame, o cara não consegue ter um poder de ereção, e aí entra uma questão psicológica na mente do cara, eu não posso falhar, eu não posso broxar, porque senão ela vai contar pras amigas, senão minha esposa vai perceber que alguma coisa tá de errado comigo, aí que o cara vai lá na farmacinha, precisa de um Tadala. Então a crise do Tadala reflete a crise de vício em pornografia que nós estamos hoje. A crise de homens que estão dependentes de estimuladores sexuais para poder ter relação sexual. Eu posso dizer algo para você? Naturalmente você não precisa disso. E aí que vem a grande questão, e aí que vem a boa notícia, e aí que vem a boa informação para você. O teu corpo e o teu cérebro conseguem reverter 100%
todos os danos que foram causados pela pornografia em sua vida. Isso desde a sua performance sexual, isso relacionado à sua energia vital, que provavelmente esteja baixa, isso relacionado à sua ansiedade e fobia social, isso relacionado à sua depressão, isso relacionado aos seus níveis cognitivos, isso relacionado à sua perda de memória, isso relacionado à sua procrastinação, isso relacionado ao seu lado espiritual e conexão com Deus. Tudo isso consegue ser revertido simplesmente através da abstenção. A partir do momento que você decide se abster da pornografia e da masturbação. O teu cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade. Pode pesquisar aí, dá um Google, neuroplasticidade. É a capacidade do seu cérebro se readaptar e se remodelar ao novo ambiente, aos novos estímulos, aos novos hábitos. Isso significa que o teu cérebro ele se remodela e se reconstrói novamente conforme um novo estímulo que você dá para ele. Então, se você dá um estímulo de pornografia e de masturbação, ele se modela e vai se deteriorando. Literalmente, você fica com o teu cérebro podre, brain rot. Mas aí quando você muda esse cenário e começa a limpar a sua mente da pornografia, da erotização, você começa a voltar à sua matriz de energia sexual, o seu impulso sexual, justamente por conta de você não estar desperdiçando mais, o teu cérebro vai percebendo esse novo ambiente e ele começa a se reestruturar novamente, começando a acessar áreas do teu cérebro que até então estavam desativadas por conta do vício. E aí você simplesmente consegue voltar à sua origem simplesmente por conta da abstenção. Este movimento que eu falei para vocês é um movimento chamado NoFap, um movimento contra a pornografia e a masturbação. E é um momento natural e original de você voltar à sua originalidade, à sua ancestralidade. Então, qual que é a grande questão? O problema do Tadalafila, para você que ainda é dependente do Tadalafila. O Tadalafila ele vai ter efeitos colaterais como dores de cabeça, náuseas, rubor na pele, problemas de pressão, problemas do coração, problemas pulmonares, problemas relacionados à ansiedade. Por quê? Porque todo medicamento ele mexe na sua matriz original, todo medicamento. Principalmente medicamentos que mexem com a sua sexualidade, com a sua matriz sexual. Porque a matriz sexual ela é muito importante. Ela é o maior poder que você tem dentro de você, a sua matriz sexual, que é onde você tem o poder da semente, que é o sêmen. Planta na terra, nasce uma planta. Semente plantada na terra vira uma planta. Semente, sêmen plantado numa mulher gera uma nova vida. Semente, sêmen canalizado para o teu cérebro gera criatividade, conexão, insights, inteligência, o atingir absoluto da mente. Então, quando você tenta mexer nessa matriz sexual através de medicamentos que são estimulantes, você vai totalmente desregular o teu corpo, porque imagina, o teu cérebro está hiperinflamado por conta da pornografia e da masturbação, teu corpo está totalmente desgastado, porque todas as vezes que você ejacula, o teu corpo ele entra num processo de hiperinflamação, então ele precisa passar por um processo de regeneração. Não é à toa que quando você ejacula, no outro dia você está com sintomas de gripe, você está cansado, você está com dor de cabeça, você está com dores no contorno ocular, você está extremamente cansado, você está estressado e inflamado, porque o teu corpo ele entra num processo de regeneração. Aí imagina, você está todo inflamado e você vai lá toma um estimulante para acelerar ainda mais o teu corpo e tentar voltar uma energia que você já desgastou e que ela precisa retornar de forma natural. Isso entra dentro de um colapso neural, um colapso cerebral, um colapso a nível de energia que o teu corpo não está preparado para esse BO. Então vai vir esses efeitos colaterais. E qual que é a grande questão? Você não precisa de nada disso. Eu praticamente tenho dois alunos, eu vou chamar de aluno, eu não chamo nem de paciente, nem de cliente, eu chamo de aluno, porque o que eu faço é simplesmente ensinar. Olha para você ver, deu uma sombra aqui, a imagem ficou até mais bonita, ficou mais interessante. Mas eu tenho dois alunos. Esses dois alunos, especificamente, obviamente eu tenho mais alunos, eu mentoro uma equipe de pessoas, fora os nossos grupos de WhatsApp que a gente tem. Eu tenho algumas pessoas, alguns empresários, alguns atletas, onde eu mentoro e eu acompanho de forma individual cada um, passando treinamentos, justamente porque eles querem ter um crescimento mais rápido, querem utilizar a energia sexual para obter resultados. Dois desses alunos, eles justamente vieram me procurar justamente por conta disso, dependência total em Tadalafila. São homens que praticamente perderam a performance sexual e acabaram se viciando dentro disso. Só que qual que foi a grande questão? A questão não é o Tadalafila. A questão é que eles vieram com a seguinte questão: Crispim, o Tadalafila não está surtindo efeito mais em mim.
Isso me soou como preocupante, porque esse tadalafila, ele vai fazer com que o fluxo sanguíneo vá para o pênis e faça com que você fique com mais tempo de ereção, e nem o tadalafila está conseguindo produzir isso mais. Isso significa que o corpo já não está mais reagindo a nenhum tipo de estímulo e de comando, ainda que seja por conta de um medicamento. E aí foi onde eu tive esse insight. Obviamente teve mais perguntas de mais pessoas também, inclusive no vídeo anterior, vocês podem olhar no comentário lá, teve uma pessoa que falou, cara, fala aí dessa febre do tadalafila, o quanto isso é prejudicial, se isso é resultado da pornografia. E a grande questão é, vai chegar um momento que se você não vencer a pornografia, não vencer a masturbação, não existe medicamento na face da terra que consiga recuperar a sua originalidade. Lembrando que todo medicamento vai trazer consigo as contraindicações e os efeitos colaterais. Então vai afetar o seu rim, vai afetar seu fígado. Por que afeta seu rim? Porque se está mexendo com a sua vitalidade, teu rim é responsável pelo tônus vital também. Então vai mexer com o teu rim, vai mexer com o seu sistema cardíaco, que é um dos seus sistemas mais importantes de conexão com Deus e de eletromagnetismo, vai desequilibrar todo o teu corpo. Então a melhor saída não é o medicamento, não é o tadalafila, não é nenhum outro tipo de estimulante via comprimido ou via intravenosa, nada disso. A melhor solução para vocês é uma prática chamada NoFap. E você que é praticante de NoFap e obteve resultados com essa prática no quesito de performance sexual, eu gostaria que vocês comentassem e deixassem o relato de vocês aí. O desempenho que vocês tiveram com a parceira de vocês, a mudança que vocês tiveram na sua tonalidade vital, a mudança que vocês tiveram a partir do momento que vocês começaram a praticar NoFap. Beleza, senhores? Resumindo para vocês então, o tadalafila é só uma muleta química que mascara sintomas enquanto destrói a confiança. Tá? Você que chegou até o final desse vídeo aqui, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. O meu tadalafila é o NoFap. Exatamente isso. O meu tadalafila é o NoFap. E eu vou saber que você é um praticante de NoFap que entendeu o poder da sua energia sexual que está aí dentro de você. E sim, você não precisa do tadalafila da farmácia. O meu tadalafila é o NoFap. Beleza, senhores? Até o nosso próximo episódio. Continuem firme. Faltam apenas 7 dias para completarmos o desafio. Eu fico por aqui. Valeu!